Adriano Diogo, bem-vindo aqui no 11 News. Pode abrir o seu microfone, Adriano? Adriano, vou pedir para, já pegando carona na fala belíssima, sempre muito importante, contundente aqui do Marcelo Dias, para você comentar esse caso dos policiais aí que convidaram um youtuber para circular por São Paulo e mostrar ali, enfim, a rotina da polícia, que é sempre uma rotina. Lembra tanto a ditadura militar, né? Você que viveu as agruras da ditadura sabe muito bem disso. Bem-vindo, Adriano Diogo, a palavra é sua. Bom dia a todos, né? Hoje é um dia muito especial, porque é o Dia Mundial de Apoio às Vítimas da Tortura. É o chamado Mecanismo de Prevenção à Tortura no Brasil. Só existe um mecanismo funcionando no Brasil, o de Brasília, o mecanismo nacional. O segundo mecanismo nacional que havia foi criado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando o Freixo era deputado estadual. São Paulo, eu apresentei o projeto de lei quando deputado e aprovei a lei e o governador vetou. O governador vetou a lei. Então, hoje, vários deputados lá na Assembleia vão fazer uma audiência pública porque uma lei tão importante que devia vigir todo o território nacional não está sendo levada em conta, que é o mecanismo de proteção às vítimas da tortura. Porque, hoje em dia, quando uma pessoa é presa, ou quando uma pessoa é morta, numa blitz policial, ela tem o direito, na audiência de custódia, dizer se foi ou não torturada, se foi ou não constrangida, se sua família foi sequestrada. Pois bem, aqui no Estado de São Paulo, esse direito constitucional foi banido pelo governo do Estado de São Paulo, foi proibido. As pessoas não podem denunciar as condições que suas declarações, sua participação nos eventos, ela não pode denunciar a prática da tortura pelas instituições policiais nas delegacias de polícia e dentro dos quartéis. Então, São Paulo hoje vive um estado de exceção. As leis que vigem no país inteiro, que vigem no mundo inteiro, aqui em São Paulo, elas estão proibidas de serem levadas adiante. Então, o gabinete do Suplicy, hoje, às 6 horas da tarde, vai promover essa audiência pública, me convidou para ir falar sobre essa lei aprovada, para que a gente possa discutir por que a tortura é uma banalidade nas instituições militares e policiais do Estado de São Paulo. Adriano, hoje é Dia Internacional em lembrança aos que sofreram tortura, é isso? Você pode... Exatamente. Hoje é, o dia... é nacional ou internacional? Internacional. Dia Internacional. Eu mandei o card aí, você pode até exibir. Eu vou colocar na tela. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Verdade, a audiência pública está aqui. Deixa porque você me mandou bastante coisa, eu acabei não colocando aqui na tela, então vamos colocar esse convite. Vai ser no gabinete da Luna? De quem? Não, é lá na Assembleia Legislativa, é uma promoção conjunta encabeçada pelo Gabinete Suplicy. Olha só, Auditório Teotônio Vilela, Alesp, 26 de junho, hoje, portanto, Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura, Memória, Justiça e Verdade, ontem, hoje e sempre. Frente Ampla de Prevenção e Combate à Tortura de São Paulo. Está aqui o card para... É aberto para o público. É aberto ao público. Quem quiser acompanhar, inclusive ir lá e dar um beijo no Diogo, em meu nome, está convidado aqui. Meu querido Diogo! Eu gosto tanto da Adriano Diogo, vocês não têm noção. Deixa eu mostrar aqui outro documento que o Diogo me mandou, que é um documento que saiu do gabinete do senhor Milton Leite. Então, aqui, vamos ler juntos e o Adriano vai comentar, né? Olha só.
Suspensão de realização de evento. Senhora vereadora, ele se reporta a Luna Zaratini, né? Em função das informações divulgadas recentemente pela imprensa, considerando as preocupações expressas pelo Consulado-Geral de Israel em São Paulo, vem, por meio desta, comunicar a suspensão do evento seminário sobre a situação da Palestina e o Partido dos Trabalhadores, previsto para hoje, às 19 horas, na sala Oscar Pedroso Horta. Tarará, ele fala. E aí, quem assina é o Milton Leite. Olha que assinatura horrível do Milton Leite. Faço questão de mostrar que parece um rabisco, né? O Milton Leite, que governa São Paulo há quantos anos, o Adriano Diogo? Esse vereador, que é o Eduardo Cunha. Há pelo menos uns 20 anos. Uns 20 anos, quem limpa São Paulo é o Milton Leite. Você não faz nada em São Paulo sem pedir autorização para o Milton Leite. Ô, Adriano Diogo, explica... Mas aí, Conde, me permite ler o primeiro parágrafo. Olha no que ele se baseou para proibir que o PT criasse o núcleo do Partido dos Trabalhadores de São Paulo numa cerimônia a ser realizada. Olha a alegação. Em função das informações divulgadas recentemente pela imprensa e considerando as preocupações expressas pelo Consulado-Geral de Israel em São Paulo, venho, por meio desta, comunicar a suspensão do evento Seminário sobre a Situação da Palestina e o Partido dos Trabalhadores, previsto às 16 horas na sala Oscar Pedroso Horta, em decisão. Está mantida essa proibição? Está mantida. Está mantida. Está mantida. Mantida, foi proibida. Não, a reunião era para ter sido ontem. Ah, perfeito. Ele cancelou na hora e ele alegou que foi uma orientação, uma determinação do Consulado de Israel em São Paulo. E ele atendeu. Porque o que aconteceu no domingo aqui em São Paulo? Você já comentou aqui com polêmica. Uma família de palestinos proveniente da Malásia veio para São Paulo numa visita familiar. Um professor, um acadêmico. Imediatamente, esse moço foi preso, detido nas instalações do aeroporto de Cumbica, mas entrou com habeas corpus e tal, e ele foi repatriado. Ele foi mandado embora do país. Sua esposa estava grávida, em condição grave de saúde, tentou auxílio médico. Então, e novamente aparece, sob a justificativa da Polícia Federal, que foi uma orientação da embaixada e do consulado americano que este rapaz poderia ser uma peça de apoio ou um membro do Hamas, embora nem morasse na região da Palestina e fosse um acadêmico. Esse moço foi repatriado em um dia. Todos nós ficamos aqui em São Paulo em pânico. Como salvar essa família que veio ver os parentes, ele veio ver o irmão. Já havia vindo por outras ocasiões. E quase que as pessoas que estavam fazendo solidariedade foram constrangidas e presas. Então, e o Ministério da Justiça, a quem é subordinada a Polícia Federal, e a própria instituição da Polícia Federal, o único que se manifestou, no caso, pela Polícia Federal, foi o delegado do caso, que julgou que o rapaz poderia ser um perigosíssimo terrorista internacional. Portanto, ele não pôde sair do aeroporto. Voltou imediatamente. Assim, eu me senti profundamente envergonhado, decepcionado, sabe, frustrado de agente que supostamente tem um governo de esquerda, né, o governo federal. Nem uma palavra sobre esse ponto até agora. Ninguém. Nada. E olha que o secretário nacional de Segurança Pública
é um eminente promotor aqui de São Paulo, Dr. Mário Sarrufo, a quem a Polícia Federal é subordinada. É um paulistano de 4 costados, um dos melhores promotores que comandou o Ministério Público Estadual de São Paulo. Lewandowski chamou o Sarrubo para ser o seu secretário, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Diogo, eu estava achando que isso não ia ficar por isso mesmo, a deportação covarde e ilegal desse cidadão palestino. Mas, a julgar pelo silêncio notório e geral da nação e do governo, parece que vai ficar por isso mesmo. Já ficou, né? O rapaz foi deportado. Não, mas as pessoas podiam recorrer ao Ministério Público, né? Poderia ter uma... Parece que ninguém vai fazer nada. E tanto é que essa medida pegou força que o presidente da Câmara se sentiu no direito de proibir uma reunião do Partido dos Trabalhadores da cidade de São Paulo, que formaria o seu primeiro... É a influência dramática do lobby sionista no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo todo. Né? É verdade. Querido Adriano Diogo, diga lá, você quer completar? Não, eu acho que algum tipo de... Porque você vê, o mundo inteiro está comemorando a libertação do Assange. Das notícias, inclusive o presidente Lula e a sua companheira tinham um envolvimento pessoal com a família do Assange. Seus pais, seus irmãos delegaram ao presidente Lula a campanha internacional pela libertação do Assange. Pois bem, assim o fizemos, e ainda bem que o fizemos. Hoje ele já está com a sua família na Austrália, com seus filhos e tudo mais. Mas e nós aqui? E nós? Nós nunca vamos cuidar do nosso quintal? As crianças que foram mortas na favela de Paraisópolis, as crianças que são assassinadas todo dia nas chacinas, esse mecanismo, a averiguação de como essas crianças foram mortas, as mães não têm nenhum tipo de resposta. Basta nascer pobre para nascer criminoso. O governador de São Paulo pondo policiais militares aposentados dentro das escolas para fazer formação ideológica, competindo e ganhando mais que os professores regulares. O que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo no nosso estado? O governador teve a capacidade de impor ao prefeito de São Paulo um coronel da rota, um sujeito que não dá risada, um interventor no CEAGESP de São Paulo como candidato a vice-prefeito. Daqui a pouco nós vamos ter ordem do dia na prefeitura de São Paulo. Aliás, o meu ordem do dia da prefeitura, de Adriano Diogo. Adriano Diogo, vamos falar da prefeitura um pouco, em São Paulo, das eleições, né? Eu sei que o Adriano tem muitas informações importantes, mas eu quero trazer comentários aqui do nosso público maravilhoso que nos acompanha pela TVT em São Paulo, ao vivo, na TV aberta. O Marcelo Dias está saudando aqui o Diogo. Ó. Salve, camarada Adriano Diogo, abraços. Marcelo Dias, sempre muito simpático e contundente aqui conosco. Paulo César Conde, poderia convidar o presidente do PTB São Paulo em refundação? Eu posso convidar, né? Posso convidar, sim. Vou consultar aqui a minha produção, que sou eu mesmo, né? Para ver se o presidente do PTB... Você conhece alguém do PTB, ou Adriano? Não, eu conhecia quando deputado, o saudoso deputado Campos Machado. Quando o PTB era um partido, né? Porque hoje ele não é mais um partido. Mas estão refundando, vamos ver. Darei notícias em breve, viu, gente? Pode deixar. Hélio, bom dia, queridos Conde, equipe, grandes convidados, parceiros, participantes, ouvintes. Grande abraço assistindo pela TVT em Diadema, grato. Um abraço para o Hélio. Edna Costa, punição aos torturadores, eles são os demônios em forma de gente. Não me conformo quando vejo ex-torturadores em cargos públicos ainda hoje. Podia fazer uma compilação, uma lista maldita, né, desses sujeitos que ainda estão perambulando por aí.
Pedro Luiz Pires da Silva, Safari nas favelas. Esta é a missão das polícias paulistas. Elizabeth Belísio, acabou a soberania nacional? Um Estado estrangeiro interferindo em assuntos nacionais sem nem disfarçar. Eu continuo pasmo, né? Não ter uma palavra do Lewandowski para mim sobre isso, assim, realmente sem condições, né? Tá muito, a equipe do presidente Lula está muito aquém do próprio presidente Lula, de tudo que ele simboliza. Adriano, eu ia falar com você. Qual que era o tema que eu trouxe para você mesmo? Que eu ia falar? Eleições em São Paulo. Eleições em São Paulo. A definição desse candidato a vice do Ricardo Nunes, isso vai ser bom ou ruim para o Ricardo Nunes, que é o vice, que é o carniceiro da rota, né? É o que atende pelo nome de Araújo, Melo Araújo. Quem é esse Melo Araújo, Adriano Diogo? Bom, primeiro as pessoas, como nós estamos falando com o Brasil inteiro, as pessoas têm que saber o que é a rota. A Rondas Unificadas Tobias de Aguiar, a rota. A rota, se qualquer pessoa der uma busca no site, eles se orgulham de ter participado do massacre de Zumbi dos Palmares, orgulham de ter passado por Canudos, se orgulham de ter passado por todas as chacinas que houveram no Brasil, em particular aqui em São Paulo, que nós chamamos os crimes de maio, de 2006. A pessoa que me antecedeu, o grande companheiro, falou do massacre do Carandiru. Em 2006, nos chamados crimes de maio, foram assassinadas 500 pessoas em 2 semanas. 500 pessoas. Eu fazia parte do CONDEP, com a querida Rose Nogueira, com grandes médicos legistas, e nós era uma montanha de cadáveres todos os dias que nós tínhamos que identificar. Então, foi uma das maiores chacinas do Brasil. Repetindo, foram 415 jovens e alguns agentes de Estado. No total, 500 pessoas foram assassinadas nos chamados crimes de maio. Disso aí, nada foi apurado. Ninguém foi responsabilizado. Foi a maior tragédia humanitária do Brasil. Né? Então, São Paulo também tem chacinas. Então, a rota, a Rondas Unificadas, essa denominação, é da onde saiu o atual candidato a vice-prefeito, aquele que diz, na periferia é uma abordagem, nos bairros da elite é outro tratamento. Para os bairros da periferia, o tratamento de bandidagem. Para os bairros mais centrais, mais da elite, outro tratamento, com mais diplomacia, com mais respeito. Então, essa é a filosofia, mas uma coisa, você tem razão. A campanha do prefeito Ricardo Nunes, depois que houve essa intervenção militar na sua candidatura, ele, vou usar um termo forte, ele broxou. A coisa aqui já não estava boa para o lado dele, e ele perdeu a motivação, porque ele foi desmoralizado em público, porque ele estava articulando, lógico, ele sofreu um golpe terrível quando a Marta Suplicy, que era secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, saiu do governo, que era a secretária mais charmosa, mais iluminada e tal, saiu e se refiliou ao Partido dos Trabalhadores e foi compor a chapa do Boulos. O aniversário domingo que houve do Boulos num clube aqui da capital foi a coisa mais impressionante. E a Marta parecia uma menina, dançando rock, cantando. Então, o clima, se percebe que o clima mudou completamente. Também os caras vão colocar... O problema da chapa do Ricardo Nunes é assim, ele não se assume alguém simpático ao Bolsonaro,
ele estava tentando fugir de todas as maneiras desse vice carniceiro, né, que foi ali imposto, foi uma intervenção militar dentro da candidatura do Ricardo Nunes, fragmenta mais a direita em São Paulo. É que a gente não pode subestimar o poderio da direita, inclusive o poderio da máquina pública que o Ricardo Nunes tem em mãos, né, meu querido Adriano Diogo? Aliás, é surpreendente que o Boulos esteja tão consolidado na primeira posição nas intenções de votos para São Paulo, ou no mínimo empate técnico com o próprio intendente, que é o prefeito Ricardo Nunes. Agora, vai ser uma campanha, vai ser uma disputa sórdida. Eu estou prevendo isso, quer dizer, ainda mais agora com esse vice aí do Nunes. Você continua, você está muito empolgado, uma expectativa muito grande com a candidatura do Boulos, né, Diogo? Você está junto? Dúvida, né? O Boulos anunciou uma lista de intelectuais, de pensadores, que já vão começar a fazer o programa de governo, que parece um verdadeiro ministério. Porque você vê, de um lado, eu sempre digo, o Fernando Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, ele não foi aquele arrojado, populista, aquele cara famoso, como Erundina, Marta, ele foi uma pessoa muito mais reservada, muito mais contida. Toda vez que eu vejo críticas à atuação do Fernando Haddad no governo federal, eu me reservo a uma reflexão. Fernando Haddad, quando era prefeito de São Paulo, quando ele assumiu, o orçamento da cidade de São Paulo variava de 10 a 12 bilhões. Fernando Haddad entregou a prefeitura e hoje o orçamento de São Paulo é de 120 bilhões de reais e tem 30 bilhões investidos. A prefeitura investe porque não tem onde colocar tanto dinheiro. Então, o orçamento hoje da cidade de São Paulo é 150 bilhões. Por que eu fiz essa introdução? Em sã consciência, ninguém perde uma eleição com um caixa de 150 bilhões. Pois bem, esses incompetentes que estão aí, e antiambientalistas, né, porque eles querem refazer o pavimento disso, é um negócio impressionante, pavimento, só coisa de efeito estufa, eles não conseguem criar um parque, eles não melhoram um pronto-socorro, eles não conseguem mudar a questão da assistência social das crianças, da alimentação, das escolas pós-pandemia. Eles são atrasados, eles são rurais, eles estão... Pois bem, a população de São Paulo se organizou para criar o Parque do Zé Celso, o Parque do Bexiga, o Ministério Público deu 50 bilhões para eles. Eles não conseguiram criar o parque, não vão criar o Parque do Zé Celso até o fim do governo. Tal a incompetência. Né? Então, por isso, a alegria e a exuberância da campanha do Boulos aqui em São Paulo. Por isso. Está aqui o meu querido Adriano Diogo, o pessoal está comentando aqui, o Nivaldo Lira Rocha está dizendo aqui, fui no Brás sábado, estavam todos os ambulantes em polvorosa, todos mostrando um para o outro as fotos que tiraram com Pablo Marçal. O Boulos tem que ir para a rua onde o povo está, mas o Boulos está na rua. E a gente acabou não falando também do Pablo Marçal aqui, que aliás, foi por isso que o Bolsonaro pôde impor, né, forçar o Carniceiro como vice do Ricardo Nunes, porque o Pablo Marçal mexeu nas estruturas partidárias. Inclusive, a União Brasil, até onde eu sei, estava negociando o apoio ao Pablo Marçal. Fala um pouquinho desse cara para a gente. Você tem informação sobre ele, Diogo? Já? Bom, ele é mais um obstáculo na candidatura do Nunes, né? Mais um obstáculo. Mas o sujeito tem relação, tem um personal trainer que está metido com uma confusão de tráfico de entorpecentes, de substâncias proibidas, aí dessas coisas de atletas bombados. O Pablo Marçal está metido em tudo que é confusão, né? Então, 2 candidatos bolsonaristas aqui em São Paulo só tem um caminho, a derrota. Agora, dele lá no Largo da Concórdia, tirar foto com o ambulante e tal, isso aí.
Eu ia falar assim que Deus te ouça, mas vou falar que o diabo te ouça, porque em se tratando de bolsonarista, né, Diogo, que tem que ser coisa do diabo, do demônio. Olha, o Ivo Afonso está dizendo aqui o seguinte: foi a rota que atacou o quilômetro dos Palmares e prendeu o zumbi, aí fica difícil. Não é isso, Ivo. Explica para ele o que você falou. Não, lógico. Embora tenha sido Dom João VI que criou as polícias militares, o escudo da rota, eles têm um escudo, e nesse escudo eles têm como se fosse um currículo de todas as ações que a rota assume, prestigia, valoriza, e uma delas é a destruição do quilombo de Palmares. Eles se autodenominam herdeiros daquele grupo de assassinos que invadiu quilombo dos Palmares. Assim eles devem ter também, a gente recebendo o James Onig aqui, Onig onipresente, onisciente, Rames Onig. Tudo bom, meu filho? Conde, como vai? Adriano, Diogo, como é bom te escutar, cara. Como é bom te escutar. Olha, aqui é o 11 News, realmente é um luxo só na quarta-feira, então a gente é mais que privilegiado aqui. Essa quadra maravilhosa que está aqui o Jorge Foleno, o Marcelo Dias, o Adriano Diogo e o Rames Onig. Adriano, para fechar, como é que você viu aí a questão do STF e qual que é a sua previsão da já esperada polêmica e cisão que nós teremos entre poderes para decidir se maconha vai ser tolerada como uma droga que não é criminalizada, ou se ela é criminalizada, e a sua visão, avaliação sobre esse processo todo político aí. Para terminar, Adriano. O STF está no caminho certo, está no processo civilizatório. Evidente que políticos populistas de extrema-direita na Câmara e no Senado vão tentar tumultuar, né, para fazer algum nome aí para os processos eleitorais, mas o Brasil está sendo reconduzido ao processo civilizatório, ainda bem. Estamos voltando à normalidade. Adriano Diogo, muito obrigado, bom trabalho, bom evento hoje para você lá esse aqui. Deixa eu fazer mais um chamamento aqui, que será no Auditório Teotono Vilela, às que horas? 18 horas, Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura. Obrigado, Diogo, e a gente vai seguir aqui com o Rames Onig. Obrigado.